Um caso que ganhou repercussão em todo o Brasil depois de uma reportagem exibida aqui no Domingo Espetacular. Trabalhadores acusam uma família de advogados de ganhar ações na justiça e não repassar o dinheiro a eles. São milhões de reais depositados em contas ligadas ao advogado José Antônio Cremasco e a filha dele, Thaís Cremasco. Depois da denúncia, Thaís decidiu quebrar o silêncio e dar a versão dela sobre os fatos. Foi devastador, porque sonhos, é a economia de uma vida, né? Sonhos que a gente tem desde a infância. Uma família dividida e no meio de uma série de acusações graves. A primeira vez que eu desconfiei foi quando eu fui notificada de que um cliente não havia recebido. Pai e filha, antes parceiros de trabalho, agora rivais. Ela é uma víbora e não uma vítima. E eu tenho vergonha de tratar desse assunto considerando que ela é minha filha. O que começou com a investigação de desvio de dinheiro revelou uma guerra familiar e de versões. Pai e filha de lados opostos. Mas agora, Thaís decidiu quebrar o silêncio e vai falar com a gente. Thaís, como que você recebeu as acusações do seu pai? Ele diz a verdade? Bom, primeiro eu quebro o silêncio para trazer a verdade, e não a minha verdade. A verdade dos fatos, a verdade dos documentos, a verdade de tudo aquilo que meu pai assinou para mim durante o tempo que eu trabalhei no escritório. Obviamente, receber uma acusação dessa magnitude do seu próprio pai, da sua referência, do seu herói, é algo muito sofrido para qualquer pessoa. Thaís responde ao lado do pai, José Antônio Cremasco, a diversos processos, inclusive na esfera criminal. Eles eram os principais responsáveis pelo escritório de advocacia Cremasco, com sede em Campinas, e são acusados pelos clientes de não repassar o dinheiro de causas ganhas. Eu diria para você que é um dos maiores escritórios na área trabalhista, né? Ou seja, um advogado com muito nome na cidade de Campinas. É muito triste, saber que o cara tem dinheiro, né? Pô, podia me dar minha parte, ficar com a dele e eu só quero o que é meu. O prejuízo pode chegar a 6 milhões de reais. Diante das acusações, José Antônio Cremasco negou ter controle sobre os valores depositados pela justiça aos clientes e atribuiu à própria filha a responsabilidade pela gestão financeira. Ela era administradora de tudo isso aqui, passava pelo controle dela. Eu nunca mexi com dinheiro no escritório. Quem sempre cuidou disso foi ela. E, inclusive, muitos desses depósitos estão na conta dela. Durante a investigação, os policiais descobriram que parte do dinheiro das vítimas foi depositada em contas dela. O meu pai, através do token dele, indicava, sem a minha autorização, a minha conta para cair o dinheiro. Quando esse dinheiro cai na conta, ele não vem com o nome do cliente, com o número do processo, ele não vem com nenhuma referência. E nesse momento, ele determinava as transferências para quem ele desejasse. A advogada conta que não é difícil comprovar que seguia as determinações de José Cremasco. Antes, a gente recebia mensagens do escritório, não só eu, mas a equipe de mais de 20 pessoas que trabalhavam com ele. Nós recebíamos ligações, perguntando, questionamento, e ele sempre falava que ele faria esse atendimento. Nas mensagens, o advogado pede à filha que faça transferências e ela desconfia de um repasse de 105 mil reais a uma amiga dele. José Cremasco diz que o valor fazia parte de um acordo envolvendo um sítio. Em outro trecho, Thaís questiona o pai sobre o dinheiro de um cliente que não foi repassado. O pai escreve: "Se você continuar, eu consigo fazer ficar pior", e completa com uma série de xingamentos. O momento que caiu a minha ficha foi quando eu fui notificada para prestar esclarecimento sobre um dinheiro que não tinha sido repassado. E daí, quando eu fui questioná-lo, ele reagiu com muito desrespeito e violência. O pai de Thaís Cremasco também teria feito negócios em nome da filha, sem o conhecimento dela, e com a prática ainda mais grave. Além de todas as dívidas estratosféricas que ele fez no meu nome,
Ele falsificou a minha assinatura numa duplicata, num valor alto, e esse processo existe hoje na Justiça. A advogada diz que pode ser considerada como uma das vítimas do próprio pai. Ele vendeu um carro meu sem a minha assinatura, sem a minha anuência, pegou o dinheiro e nunca me avisou, não passou o documento para a pessoa, hoje a pessoa me processa por conta dessa venda que eu nunca soube. Então a questão patrimonial é mais envolvida nas dívidas e empréstimos que ele fez no meu nome e no nome da minha empresa. Além das acusações da filha e dos clientes do escritório, tivemos acesso a novas denúncias contra José Antônio Cremasco. O advogado é suspeito de aplicar golpes milionários em bancos e em famílias que compravam terrenos e imóveis com ele. No meio desse cenário tranquilo do interior de São Paulo, Daniela e a família acreditaram ter encontrado o lugar perfeito para viver, longe da agitação da cidade. Sempre quis ter um pedacinho de terra, ter alguma plantaçãozinha básica pra gente. Daniela e outras 2 famílias vizinhas compraram um lote de terras que pertencia a José Cremasco. Uma dessas áreas foi vendida por 3 milhões de reais. Aí ele pediu pra gente que a gente aguardasse sair essa medição, para daí fazer o desmembramento para sair a documentação. Só que isso nunca aconteceu. Quase 2 anos que nós estávamos aqui, eu sempre entrando em contato com ele. Depois de 2 anos, nós viemos a saber que essas terras estavam a leilão. Poucos meses depois de fechar o negócio com as famílias, José Antônio Cremasco teria feito 4 empréstimos, que somam mais de 9 milhões de reais. Para liberar o dinheiro, os bancos receberam como garantia as mesmas propriedades que ele havia vendido. Como as parcelas não foram pagas, os imóveis que continuaram pertencendo ao advogado podem ser leiloados. É uma terra que é nossa e ao mesmo tempo não é, porque a gente não tem documento. Pelo menos 8 imóveis teriam sido vendidos e depois usados como garantia em empréstimos. Somados aos casos dos clientes do escritório, o prejuízo pode ultrapassar 24 milhões de reais. Quando a justiça procurou dinheiro nas contas de José Antônio Cremasco, elas estavam zeradas. A seccional da região de Campinas da OAB informou que as acusações contra o pai e a filha continuam sendo apuradas pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Nota, José Antônio Cremasco afirmou que tem 44 anos de exercício da advocacia, com dedicação aos clientes, respeito à ética e compromisso com a justiça. Ele disse que o escritório continua aberto para atender quem deseja esclarecimentos sobre os processos e situações individuais. Olhar para todo o prejuízo financeiro, olhar para esses trabalhadores e imaginar que essas famílias estão até hoje sem o dinheiro, é uma das coisas que não me deixa dormir. A advogada diz que as acusações feitas a ela pelo próprio pai são uma estratégia para desviar o foco das investigações. Ele mentiu muito e ele não mentiu nas palavras. Ele mentiu nas escritas, ele mentiu nos processos, ele mentiu na TV. Thaís agora briga na justiça para provar que não tem responsabilidade pelos crimes atribuídos ao pai. Era uma referência, era o meu herói. E tudo isso eu tive que desconstruir dentro da minha cabeça, dentro do meu imaginário, para olhar a realidade desse homem que destruiu não só a minha reputação, mas também toda a minha vida financeira.